Eu gostaria de saudar a todos na paz do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, está escrito ali: E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Queridos, o dia como hoje traz reflexões a respeito da vida e da morte. Jesus, falando aqui a palavra, ele explica que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Haverá uma ressurreição no final. Os que praticaram o bem ressuscitarão para a vida, para as mansões celestiais. E os que praticaram o mal ressuscitarão para o juízo, para a condenação. No Evangelho de João, no capítulo 11, Jesus enfrenta ali uma situação sobre a morte de Lázaro, seu amigo. No versículo 25 deste capítulo, ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Queridos ouvintes da palavra de Deus, a morte é um dardo cruel. A morte machuca, a morte assusta, a morte ela traz incerteza para milhares e milhares de pessoas que existem no globo terra. Quando nós perdemos um ente querido, a tristeza invade o nosso coração pela questão da separação. A morte traz tanta tristeza que o próprio Jesus, na passagem de João, no capítulo 11, o versículo 35 informa: Jesus chorou. Mas Jesus, ele é o único que pode vencer a morte. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E no último dia, ele ressuscitará todos os que creram nele. Nesse dia, muitos estão indo aos sepulcros visitar os seus parentes, seus amigos que já partiram para outra vida. Recentemente perdi minha mãe, na última quinta-feira, e o sentimento de vazio é muito grande, a tristeza, mas ao mesmo tempo o consolo vem, porque a palavra do Senhor nos garante que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Que nós possamos meditar nessas palavras, que todos irão encontrar um fim, não é? Todos terão que se encontrar com este fim, porque a morte é o salário do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. No capítulo 6, o versículo 23 também de Romanos diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6 e 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Querido, você que está triste nesse dia de hoje, você que está melancólico, com saudade de quem partiu, Jesus garante para ti: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele ainda diz também: não vos maravilheis disto, porque todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal sairão para a ressurreição do juízo, da condenação. Cremos no Deus que haverá de nos tirar da morte. Cremos no Deus que há de nos ressuscitar. O Deus que haverá de nos levar para a sua presença. Que Deus abençoe a todos.